Olá, bem-vindo aí ao canal Ateliê do Miro. Mais um vídeo no ar. E hoje na aula especial para vocês, vamos trabalhar com copos de leite, avencas e margaridas. Tudo passo a passo, onde farei o desenho aí no tecido com o lápis 6B ou 8B. Você pode utilizar também o carbono para transferir o desenho para o tecido. Nesse caso aí eu estou trabalhando a mão livre com lápis 6B. Aí eu fiz o desenho do copo de leite e agora estou fazendo uma flor virada, um botão do copo de leite. E esses espaços aí que são pontinho, são onde serão feitas as margaridas. Primeiro passo, vamos trabalhar com a sombra. Utilizando o clareador já misturado com a tinta, eu vou usar tinta verde oliva em volta de todo o copo de leite aí. Opa, quase não sai, copo de leite. Em movimentos circulares, para fazer uma sombra em volta de todo o desenho, já que a flor será branca. Feita a sombra aí com verde oliva, eu vou trabalhar com preto em alguns cantos aí, para dar mais uma profundidade no desenho e realçar mais o branco quando for utilizá-lo. Lembre de fazer movimentos de dentro para fora e alguns momentos circulares. Contorne e depois rode o pincel para que não fique riscado. Observe aí como está sendo feito. E aí foi feita a nossa sombra. Vamos trabalhar com uma folha dobrada. Primeira parte, para fazer a folha dobrada, você pinta a parte da dobra, a parte de dentro. Comece de próximo ao talo, puxando para a ponta, com o verde, mais claro, mais suave. Nesse caso eu estou utilizando verde oliva. E agora eu vou utilizar outra parte também do pé para a ponta. Aí eu vou encher todo. Depois eu volto com movimentos de baixo para a ponta. Observe que eu vou rodar o pincel em alguns locais para que a tinta penetre no pano. Esse tecido é um tecido com goma, então ele está com dificuldade de absorver a tinta. Agora feito, preenchido, vamos escurecer com verde pântano. Observe que eu estou utilizando verde pântano na profundidade da folha e puxo para a ponta, espalhando para cima do verde anterior. Espalho até que fique totalmente espalhado. E nas costas da folha também eu vou contornar com o verde pântano, puxando sentido ponta para dentro do corpo da folha. Você vê como está sendo fácil. Espalhe para não ficar marcado. E o acabamento dessa folha será feita com a tinta branca. Vamos trabalhar agora com a tinta branca, sujando um lado do pincel. Vou utilizar o outro lado, começando da ponta para dentro, logo na parte de fora da folha. Vou fazer as curvas, deixando bastante tinta na borda. Observe quando eu estou fazendo as curvas, ó. Vai curvando, fazendo um babado. Depois que eu preenchi toda essa borda aí, com tinta sobrando aí na borda, eu volto espalhando para dentro, com o pincel já quase limpo. Bem, o pincel está limpo, a tinta para fora, eu vou puxando da linha para dentro. Observe que eu começo sempre da ponta para dentro. Nesse caso aí da folha dobrada, da ponta para dentro. Espalho suavizando, para uma cor misturar na outra, a tinta tem que estar molinha. E agora vamos na segunda etapa, a parte de cima que cobre a dobra da folha. O babado mais uma vez, começando da ponta para dentro. Observe que eu estou fazendo curvas, ó, arredondadas, porque dessa curva vamos trabalhar espalhando. E aí limpamos o pincel no tecido e vamos puxar da ponta para dentro, até uma cor se misturar bem na outra. Aí vai ficar uma mistura bem homogênea, bem harmônica. Observe aí como já fizemos a nossa folha dobrada. Fácil, né? E prático.
Muito bem, agora vamos dar um pouco de realce na nervura aí da dobra da folha com um pouco de branco. Fazer na verdade o meio da folha. Feito isso, vamos trabalhar com a próxima folha. Eu utilizei o clareador porque ficou difícil de espalhar a tinta e dividi a folha no meio. Estou puxando para a ponta. Do outro lado eu vou puxar ao contrário, da ponta para o meio, o oposto da outra. A outra eu puxei do meio para a ponta do outro lado e a saída do lado nas costas dela, da ponta para dentro. Estou utilizando verde oliva. Logo após eu vou escurecer com um pouco de preto no meio da folha, puxando para fora, e da ponta puxando para dentro do outro lado. São alguns detalhes aí. Tudo bem? Feito isso, vamos trabalhar com a tinta branca. Estou puxando de dentro ao contrário agora, de baixo na parte de dentro, puxando para a ponta, e o outro lado da ponta para dentro, o inverso do que você fez com a cor escura. Eu vou colocar o branco bastante na borda. Depois agora é só puxar a tinta que eu coloquei para dentro, sem precisar colocar mais tinta. Até uma cor se misturar na outra, que a tinta de baixo está molinha ainda. Ela vai misturar e vai ficar bem suave a pintura. Você vê como está ficando bem suave aí, sem marcas. E agora vamos trabalhar com um copo de leite. Eu vou encher todo de branco. Só vou deixar livre o pistilho do copo de leite. O resto tudo vai ficar branco. Ok? Com a tinta ainda mole, eu vou utilizar o verde oliva para dar profundidade aí da divisão. Ó, da linha de cima, puxo para cima com o verde oliva, espalho bastante até se misturar no branco, ele se dissipando na cor branca. Espalhe até limpar o pincel. Muito bem, agora vamos trabalhar com a outra parte aí do copo da flor. Aí vou limpar o pincel um pouco aí nas laterais para quebrar mais a força do branco, já que ainda vamos trabalhar com branco aí para dar forma. Agora vamos trabalhar da outra linha, puxando para baixo, para dentro do copo, com o mesmo verde oliva. Puxando para baixo. Espalhe bastante para não deixar marca. E agora vamos reforçar um pouco, só aí com um pouco de verde pântano, para dar mais volume a essa profundidade do copo de leite. Próximo aí para você ver como vai ficar. Vou utilizar um pouco de verde pântano na mesma proporção que eu usei o verde oliva e espalhe para cima. Espalhe até sumir na outra cor. Você vê, ele reforçou mais, realçou mais. Também vou fazer na parte de baixo, puxando para baixo. Aí vamos dar um tempinho só para poder o tecido sugar um pouco da umidade da tinta. Enquanto isso, vamos trabalhar com o botão do copo de leite. Vamos preencher todo o botão. Ou então melhor fazer logo o pistilho aí com amarelo. Cheio de amarelo. Depois dou um tempinho aí para secar. Aí de um lado eu escureço com laranja. Laranja ou cenoura. Vou utilizar o laranja, fica melhor.
Sujo um lado do pincel, viro, uso o outro. Sombreei, puxei para dentro. E agora o outro lado eu vou trabalhar o branco de fora para dentro também, ó. Observe. E espalho, deixando bem suave. Muito bem, agora enquanto seca um pouco, eu vou trabalhar o botão, encher todo de branco. Espalho bastante aí para não ficar espaços vagos. Pode preencher bem. Isso aí, tranquilo. Espalhando movimentos circulares. E agora vamos trabalhar com aquela mistura aí de verde oliva com um pouco de verde pântano. E vamos fazer a primeira curvinha dele. Essa parte aí. Pronto, e puxo para dentro. Agora eu vou dar uma cavadinha do outro lado. Vou puxar para fora também, na mesma direção. Isso. Pode dividir aí o copo do lado da flor. E agora eu vou escurecer o outro lado puxando para dentro. Na mesma posição. Observe que todos foram para uma direção só. Essa técnica aí para pintar o botão do copo de leite. Espalho até sumir uma cor na outra. Depois vamos reforçar o branco e fazer o acabamento do copo de leite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar essa aula aqui do copo de leite, aí ele tem um incremento de algumas margaridas e avencas. Essas margaridas e avencas eu vou fazer um pano separado para você ter ideia de como fazer. E depois você pode fazer no copo de leite, em rosas, no que quiser, entendeu? Mas eu vou dar separado em outro tecido para vocês. Mas aí nessa mesma aula. Vou colocar a foto aí de como é como está finalizado e vou fazer a aula separada para vocês. Pronto, aí agora eu estou reforçando o branco na beirada para dentro, que é para dar o volume do copo de leite. Percebe? Ele já está um pouco seco aí a pintura. Agora é só colocar o branco e puxar para dentro. Começa sempre da ponta para dentro. Estou contornando e puxando. Isso. Agora vamos fazer essa parte aí de baixo para cima, que é para dar mais profundidade aí, ó. Abaixo daquela cor que a gente colocou antes. Observe que já deu profundidade aí no miolo, no copo de leite. Ele já ficou mais fundo, mais profundo essa parte. Espalha bastante. E vamos trabalhar também o copo de baixo para cima. Isso aí. Vá com calma para não marcar, para não manchar também a tinta que você colocou antes. Reforça mais aí. Essa aba aí, que um lado vai descer. Você vê que tá chegando lá. Aí temos o nosso copo de leite pintado, passo a passo. Agora vamos fazer os acabamentos em volta dele. Porém vou lhe explicar em outro tecido. Vou colocar primeiro o branco do pequenininho aí, que está de costa. Na parte que não teve escuro, utilizaremos o branco puxando para dentro. Começa da ponta para dentro. Isso faz o detalhe e depois puxa de leve. E agora de baixo para cima eu vou fazer o copinho dele. E aí vai ser o nosso copo de leite. Eu vou ensinar o passo a passo agora dessa margarida e das avencas, que são essas batidinhas e os talos, em um tecido separado. Muito bem, vamos lá. Iniciaremos agora com essa parte aí. Primeiro passo, fiz a sombra com verde oliva.
onde tem as margaridas, e para fazer a margarida eu vou fazer um círculo com a cor mais escura, pode ser o vinho, o púrpura, o preto. Eu contorno e espalho para fora, deixando bem suave. E isso é o formato de uma margarida, sem desenho, margarida de pétalas curtas, que é para incrementar no copo de leite ou Neutraflor. Vamos fazer outro círculo aí com preto. Essa parte que ficou no meio vazada é a parte onde será o amarelo do miolo. Espalhe bastante, para não ficar em um lugar só a tinta acumulada. Isso aí. Aí temos aí o efeito da margarida, como é feita a margarida. Enchemos o miolo com amarelo e clareamos um lado desse amarelo com branco, para dar volume ao miolo. Sujando um lado do pincel e usando o outro lado. Observe como eu estou fazendo. Ó, só um lado. Eu uso o branco e puxo para dentro do amarelo. Dei uma luz aí no miolo. E agora, com a tinta bem diluída, vamos trabalhar com as pétalas. O pincel bem cheio, vou apertar ele de ladinho, puxando para dentro, ó. Encha bastante o pincel, que é para as pétalas já ficar formadinha. Aperta com força, que ele libera totalmente a tinta. Puxa para de fora para dentro. Observe como eu estou fazendo. Apertei e puxei, ó. Aperta, puxa e deixa subir para não colar no miolo. Reforça algumas pétalas que estão curtas. Vamos fazendo preto, observe aí, ó. Apertando, puxando. Muito bem, aperta e puxa. Não, observe que eu não deixo colar no miolo. O pincel sobe antes de colar no miolo. E aí são feitas as margaridas dessa forma. Aquelas margaridas tá lá no copo de leite. E agora vamos trabalhar com os galhos, utilizando a cor verde pântano. Suja um lado do pincel, risca de dentro para fora. Observe como eu estou fazendo os estalos, todo com verde pântano. Vamos adiantar um pouquinho. Verde pântano em todas e umas folhinhas também feitas com verde pântano. Só contornando a parte de fora. E agora vamos trabalhar com as avencas. Suja um lado do pincel com o branco e o verde oliva no mesmo lado. Vira o lado e bata com o outro lado. Observe como eu estou fazendo. Batendo com o lado oposto. Posso utilizar outra cor? Pode sim. Vamos utilizar um pouco também do púrpura. Vamos adiantar aí a batidinha e vamos ver de perto como ficaria com púrpura. Aí batendo, ó. Suja um lado do pincel, usa o outro. Não precisa bater rápido assim, pode ir no seu tempo. Lembre de botar a tinta de um lado do pincel e bater do outro lado. Olha como está sendo feito. Vá no seu tempo. As batidinhas. E assim foram feitas as avencas do copo de leite e as margaridas. São feitas dessa forma. Agora o miolinho, vamos colocar uns pontinhos pretos bem próximo aí do miolo, na parte de baixo, onde não teve o branco. E alguns riscos também com preto, alguns arabescos, só para dar uns acabamentos aí no nosso trabalho. E aí foi a nossa aula de copo de leite, avencas e margaridas. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Vou aguardar você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.